pode acontecer com a tia Yolanda. Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte com a hora da revisão. Galera, nesse vídeo, fique ligadinho para a gente rever todo o conteúdo de arte desse trimestre. Bora para a revisão e fazer uma excelente prova, galerinha! Preste bastante atenção que nós vamos falar de todos os assuntos dos quais falamos nesse trimestre. Abram as portas, a imaginação vai começar. Com livros e tintas, um mundo pra explorar. Brincadeiras e aulas, que alegria de montão. É arte e literatura no seu coração. Mundo mágico, venha com a gente. Aprender brincando é mais divertido. Mundo mágico da literatura e da arte. Vamos começar falando sobre a literatura de cordel, mais precisamente sobre a xilogravura. Mas o que era mesmo a xilogravura? A xilogravura é muito usada na cultura popular do Nordeste, principalmente para ilustrar as capas dos cordéis. Ou seja, a xilogravura é muito usada para ilustrar a capa desses folhetos onde estão escritos os cordéis, principalmente nordestinos. Afinal de contas, a literatura de cordel é originária do Nordeste. Outro assunto que falamos também nesse trimestre foi sobre as festas juninas. A festa junina é uma festa da cultura popular que tem muita comida gostosa e tem muita coisa que também não pode faltar, como, por exemplo, elementos visuais como o balão e a fogueira, além da dança típica quadrilha, que nada mais é do que uma grande festa de casamento. Você sabia disso? Claro que você sabia! Estudamos nesse trimestre, falamos bastante sobre festa junina. E já que estamos falando de uma festa cultural, vamos falar agora da arte naife, que é uma arte considerada uma arte inocente. É uma arte que representa o cotidiano com sua cultura, com suas festas populares. Lembrando sempre que a arte naife sempre tem como tema, principalmente paisagens naturais, cenas do cotidiano, ou seja, cenas do dia a dia. Tudo isso retratado de maneira muito simples, por isso é chamado de arte inocente. Outra característica da arte naife é apresentar traços muito simples e cores muito vivas. Outro assunto que estudamos nesse trimestre foi sobre dança. Espero que vocês se lembrem que a arte da dança pode ser considerada uma forma de arte corporal, pois envolve o movimento do corpo. Falamos sobre vários tipos de dança e principalmente que a dança não é uma arte tão moderna, é uma arte que surgiu há milhares de anos. Uma dança típica brasileira, uma não, várias. Uma delas é o frevo, outra o samba. Essas são tipicamente brasileiras, galera. Falamos do balé, da dança contemporânea. Falamos também do frevo, do carnaval. Falamos de vários tipos de dança. Espero que vocês se lembrem, né, gente? Já que estamos falando de dança, vamos dar um pulinho na matéria que nós estudamos, falando de música, especificamente de instrumentos musicais. Nós estudamos sobre instrumentos convencionais e instrumentos não convencionais. Os instrumentos convencionais são aqueles que foram criados exatamente para produzir música. E os não convencionais foram criados através de sucata
ou de qualquer outro tipo de objeto que não foi criado especificamente para isso, mas que acabou se tornando também um instrumento, não convencional, claro. Um exemplo claríssimo de instrumento não convencional é o beatbox. Lembra, galera, que nós estudamos sobre isso? O beatbox, ele produz som, uma música, através do próprio corpo. Podemos dividir os instrumentos musicais em instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de fricção e percussão. Os instrumentos de sopro, o próprio nome já diz, né, gente? Ele produz o som, a música, através do próprio sopro. Já os instrumentos de fricção, ele produz o som, a música, através do atrito de um objeto com outro. Os instrumentos de percussão são aqueles que produzem som através do impacto, às vezes das mãos, baquetas ou qualquer outro objeto. Temos também os instrumentos de corda, como o violão, o violino, que além das cordas também é um instrumento de fricção. Lembrando que o piano, como curiosidade, é um instrumento de teclas que pode ser considerado de percussão ou cordas. Espero que vocês se lembrem bem disso. Temos que lembrar também que música não é qualquer som. Música é aquele som que tem ritmo e melodia. Se não tem ritmo e não tem melodia, não pode ser considerado uma música. Quanto à matéria de cinema, vamos relembrar comigo que o cinema surgiu em 1895, quando os irmãos Lumière foram os responsáveis, e inventaram o cinematógrafo, um aparelho que permitia a projeção de imagens animadas em uma tela ou parede. Essa invenção não demorou muito para chegar ao Brasil. E em 8 de julho de 1896, deu-se a primeira sessão de cinema da história do nosso país. O cinema evoluiu de uma simples captura de imagens em movimento para uma forma de arte que cativou audiências em todo o mundo, abrindo caminho para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica e efeitos visuais que deslumbraram o público. Falar de cinema é lembrar que a origem da palavra cinema é origem grega. Essa palavra surgiu na Grécia e que significa movimento. Ou seja, a palavra cinema tem origem grega e significa movimento. Temos que lembrar também que o aparelho que filmava quando o cinema teve início se chama cinematógrafo. E o primeiro filme a ser exibido foi O Trem, ou melhor, A Chegada do Trem à Estação. Os irmãos Louis e Auguste Lumière foram os primeiros a projetar um filme com fotos. Lembrando também que uma das preocupações que o cinema tinha em 1903 era com a moral, e que o primeiro filme em longa-metragem tinha 70 minutos. E é claro, não podemos deixar de mencionar que Hollywood se tornou o local mais importante da história do cinema. E Charlie Chaplin foi um dos atores que mais fez sucesso no cinema mudo. Agora vamos relembrar a arte bidimensional e tridimensional. Observe, quando a arte é reta, tem altura versus largura, nós chamamos de arte bidimensional. É como se ela fosse plana.
Já o outro desenho, como vocês estão vendo, ele é tridimensional. Por quê? Ele tem altura, largura e profundidade. Assim, podemos observar também nas obras. Observe que o primeiro desenho é plano, reto, tem altura e largura, mas não tem profundidade. Já o mesmo desenho do lado, você pode observar que ele tem altura, largura e profundidade. A perspectiva faz com que a gente perceba figuras ao fundo, como se tivesse realmente uma profundidade, tornando essa obra uma obra 3D, uma obra tridimensional. Então, galerinha, assim revisamos toda a matéria que nós vimos ao longo desse trimestre, do segundo trimestre. Falamos sobre xilogravura na arte do cordel, falamos que é uma arte originária do Nordeste, falamos também das danças que nós estudamos nesse trimestre, dança contemporânea, o balé e principalmente as danças de origem brasileira, como o frevo, também o samba, o carnaval, enfim, danças que são tipicamente brasileiras. Falamos também da festa junina, que tem muita comida gostosa e que tem elementos visuais importantes, como a fogueira e o balão. Falamos da quadrilha, que é uma dança típica da festa junina e também típica do Brasil, galerinha. Outra coisa que nós falamos, melhor dizendo, outra matéria da qual nós relembramos foi música, principalmente instrumentos convencionais e não convencionais. O que seria isso? O convencional, aquele que foi criado exatamente para fazer música. O não convencional, aquele criado através de sucata ou qualquer outro objeto ou material que na verdade não foi feito exatamente para fazer música, mas se tornou um instrumento musical. Instrumentos também nós temos o instrumento de sopro, de percussão, de cordas e fricção. Falamos também sobre o cinema, que surgiu lá em 1895 com os irmãos Lumière, Louis e Auguste Lumière. Falamos também de Charlie Chaplin, que fez muito sucesso com o cinema mudo. Falamos de Hollywood, que é um lugar importante demais para o cinema. Falamos da evolução do cinema ao longo dos anos. E também que o cinema se tornou a sétima arte. Então, galera, espero que vocês façam uma excelente prova. Boa sorte a todos. E não se esqueça de voltar aqui nesse vídeo quantas vezes for necessário, enquanto estiver estudando para fazer a sua avaliação. Boa sorte e ficamos por aqui, galerinha! Abram as portas, a imaginação vai começar. Com livros e tintas, um mundo pra explorar. Brincadeiras e aulas, que alegria de montão. É arte e literatura no seu coração. Mundo mágico, venha com a gente. Aprender brincando é mais divertido. Mundo mágico da literatura